Olá, seres iluminados! Eu sou Ná Carvalho, do canal Sabedoria do Eu Sou, e eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão a respeito da empatia. Muito embora vocês possam dizer para mim: "Ah, Ná, mas eu já sei o que é empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro", correto? Hoje eu quero te convidar a desconstruir esse conceito. Na verdade, empatia não é a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque é impossível. Cada ser tem a sua própria personalidade, o seu próprio caráter, as suas características de temperamento, tem também as suas particularidades, as suas singularidades, e isso torna aquele ser único. De uma forma muito simples, eu vou trazer um exemplo para vocês, né? Você vê uma pessoa que é bem-sucedida realizando uma determinada tarefa. Aí outra pessoa vê aquilo e pensa: opa, uma oportunidade também de ir por aquele caminho. Mas a pessoa tenta seguir um caminho semelhante ao que aquela outra pessoa estava seguindo, mas não dá certo. Por quê? Porque as características daquela pessoa, as singularidades dela é que fizeram aquele evento ou aquela determinada posição ou colocação ter o seu lugar de destaque. Por essa razão eu digo que é impossível se colocar no lugar do outro. Quando uma pessoa vem até você para compartilhar algo que naquele momento está doendo, está ferindo, está incomodando-a, aquela pessoa está ali movendo internamente muitas coisas para conseguir abrir o coração e te dizer o que está se passando dentro dela, aquilo que a preocupa, aquilo que para ela sentido como uma dificuldade, um desafio naquele momento. E aí, se aquela pessoa na hora te procura e você simplesmente diz: "Ah, fulano, você está triste por causa disso?" Isso é besteira. Você acabou de dar um banho de água fria naquela pessoa e praticou qualquer coisa menos empatia. Uma outra situação é alguém vem te contar os seus desafios, os problemas que ela vem enfrentando naquele momento, e aí ela começa a contar a história dela, aquilo que está tirando a paz, que está tirando o sono, e no meio daquele compartilhamento você simplesmente interrompe e começa a fazer uma comparação com algo que você considera semelhante ao que ela está passando, e aquela pessoa se sente um peixe fora d'água naquele contexto ou naquele momento. Isso também não é empatia, isso é comparação. Isso faz com que a pessoa se retraia e pense que já não é mais interessante conversar sobre aquilo, porque o problema dela é pequeno comparado ao problema que outras pessoas estão enfrentando. A outra situação ainda mais interessante é: a pessoa vai lá, conta a sua história e no meio da história você interrompe e fala: "Ah, se fosse comigo, eu já teria resolvido, eu teria feito assim, eu teria feito assado, eu teria resolvido dessa ou daquela maneira." Isso também não é empatia. Isso é dar conselhos. Quando alguém vem nos compartilhar seus problemas ou uma situação que muitas vezes pode estar causando tristeza, ou preocupação, ou insônia, ou qualquer outra coisa que você queira chamar nesse momento, e a gente simplesmente não deixa aquela pessoa contar ou expressar o que ela gostaria de expressar, nós não estamos praticando a empatia, estamos praticando qualquer outra coisa, como eu expliquei aí, ou a comparação, ou o conselho. E agora vamos conversar o que seria a empatia. A empatia é quando nós nos colocamos completamente no momento presente.
Então, no momento que alguém nos procura para compartilhar algo que está ali doendo, que está ali machucando, que está tirando o sono ou a paz daquela pessoa, porque ela não consegue, naquele momento, enxergar uma solução ou encontrar um caminho para resolver aquela situação, e simplesmente nós nos colocamos na presença. O que é estar na presença? É manter os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso corpo em total e completa atenção ao que aquela pessoa está dizendo, a cada palavra, a cada expressão dela. E assim, você está praticando a empatia, aquele olhar livre de julgamento, livre de interpretações, livre de comparações ou de conselhos. É impossível eu ou você nos colocarmos no lugar do outro. Nós não sabemos como é estar na pele do outro. Aquele outro tem a sua forma de lidar com os desafios que lhe chegam na vida, da mesma forma que nós temos também a nossa maneira e a nossa forma de lidar com aquilo que nos acontece. É muito fácil falar para a pessoa seguir um caminho ou outro caminho quando estamos fora da situação. Mas uma vez em que nós estamos vivendo um determinado contexto ou uma determinada circunstância, nós vamos saber como é se sentir naquela situação ou viver aquela determinada condição. Mas enquanto olhamos de fora, livre das emoções, dos pensamentos e sentimentos, né? Livre daquele turbilhão de coisas que estão se passando com aquela pessoa, naquele momento é muito fácil aconselhar. E nem sempre o nosso conselho, a nossa forma de ver as coisas pode ser a melhor maneira daquela pessoa solucionar o desafio que ela está vivendo. De repente, ela veio ali apenas para desabafar. Desabafar é trazer para fora aquilo que está dentro, porque uma vez que eu começo a falar, eu escuto a minha voz e pode ser que naquele momento uma ficha caia, um gatilho aconteça e eu consiga enxergar uma solução através daquilo que eu estou expressando naquele instante. E ter alguém que não me interrompa na hora em que eu estou ali trazendo aquela informação facilita, de uma certa maneira, que aquela pessoa enxergue, de repente, um caminho, uma luz no fim do túnel. O que você pode fazer nesse momento para auxiliar aquele ser que está ali abrindo o seu coração, né? E para te contar o que dói, o que é que se passa dentro dele ou dela, é perguntar ao seu próprio coração: o que é que eu sinto quando eu ouço isso? O que é que chega para mim? E depois que aquela pessoa terminar de falar o que ela gostaria de dizer, o que ela gostaria de expressar, você pode simplesmente dizer o que você identifica a partir daquilo que ela diz. Por exemplo, eu percebo que você está magoado ou magoada com aquilo que aconteceu, ou que você está triste com esse evento que aconteceu, ou que você está preocupado com isso ou com aquilo. E então, se isso que você disse não é o que a pessoa está realmente sentindo, ela pode simplesmente dizer: não, na verdade eu estou sentindo isso ou aquilo. Ou se a pessoa não conseguir mesmo identificar, você pode devolver para ela e perguntar: e o que é que você sente em relação a isso? Quais os sentimentos que você experimenta quando você pensa nesse problema? Mas não pense aqui, com o cérebro, porque o cérebro muitas vezes quer dar uma interpretação para tudo que acontece e por conta da polaridade orgânica pode haver uma confusão na hora de fazer essa interpretação das coisas. Mas pedir para a pessoa identificar aqui, no coração. Porque o que nós sentimos é o que realmente vai nos dar o caminho para talvez a solução dessa questão.
A forma como nós falamos, as nossas palavras, são apenas a interpretação dos nossos sentimentos, daquilo que a gente experimenta aqui. Então, uma vez que essa pessoa é capaz de identificar qual o tipo de sentimento que ela experiencia naquele momento, fica mais fácil para ela trabalhar nessa emoção ou no que está causando esse desconforto e assim ter mais clareza mental, né, e encontrar a solução que ela busca. Se para ela naquele momento for muito difícil fazer isso, ela pode ir para casa, respirar profundamente. Quando a mente acalmar um pouco, ela vai então acessar essa informação que ela precisa. Existem 2 vídeos que têm correlação com essas informações que eu passo para vocês. Um é um vídeo do Gregg Braden chamado Inteligência Cardíaca, de que maneira a gente pode se conectar com o nosso coração e encontrar as respostas para aquilo que a gente busca. E o outro vídeo é Ressignificando Memórias de Dor e Traumas, onde essa pessoa pode trabalhar naquilo que dói, ressignificar aquela dor, de maneira que aquilo não vai mais doer quando ela precisar olhar para aquelas questões ou para aqueles fatos, e ela vai poder olhar aquilo com um olhar de aprendizado. Tudo que nos acontece, acontece por um motivo e uma razão. E cada motivo e cada razão é para nos fazer, de alguma forma, crescer. É impossível chegar até a luz sem antes conhecer as sombras. E quando a gente abre o coração e se mostra disponível para enxergar essas nossas oportunidades de melhoria, nós nos tornamos seres melhores e mais conscientes. Então, da próxima vez em que você tiver a oportunidade de praticar a empatia, não dê conselhos e não faça comparações. Esteja completamente no presente para ouvir aquilo que a pessoa que está ali na sua frente está te contando. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Lembrem-se sempre, eu, você, nós somos incríveis. Namastê!